Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos juntinhos, agora em novo horário, a partir das 18 horas, nesse quadro Olhe para a Cruz. O amor venceu. E hoje vamos ter uma semana sobre o assunto os 7 mergulhos de Namã. Amém? A gente vai fazer um pouquinho da semana, uma reflexão sobre os 7 mergulhos de Namã. E vamos ler a palavra de Deus que se encontra 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1, versículo de número 10, que nos diz o seguinte: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Versículo 10, que nos diz: Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e será purificada. Amém? E, meus amados irmãos, meus amigos, uma reflexão hoje é começando aqui mais um pequeno estudo sobre Naamã. E vamos começar pelo primeiro mergulho, que eu coloco como mergulho da renúncia. Naamã, um homem de muitos conceitos, porém leproso, um homem de muita projeção, tinha muito sucesso público, mas fracasso pessoal. E ali Naamã foi até o profeta Eliseu, resumindo um pouco a história, porque ele ouviu uma informação de um homem de Deus. E ele sabia onde é que o profeta Eliseu estava. Naamã foi até lá. E Naamã chegou até a casa do profeta Eliseu, mas o profeta Eliseu não atendeu, não. Mandou um mensageiro. E a Bíblia diz que o recado de Eliseu a Naamã era: lava-te 7 vezes no Jordão. E o primeiro mergulho que a gente vai falar é sobre renúncia. Para entrar na água, Naamã teve que assumir sua condição de miséria e enfermidade. Naamã abriu mão de sua pose para expor as suas necessidades. Ou seja, muitas pessoas estão como Naamã, demonstrando-se bem exteriormente, mas cheio de feridas por dentro. Naamã era assim. Era um comandante, tinha bastante pose, bastante posses, mas a família dele sabia da enfermidade dele. Algumas pessoas sabiam da enfermidade dele. Mas ele não tinha para mostrar a sua lepra. E mesmo assim, ele teve que, para ele ser curado, ele caiu na real. Teve que abrir mão da sua pose, dos seus status, para ter a cura. E foi a renúncia. Nós temos que, às vezes, nos renunciar todos os dias ao Senhor. Temos que renunciar dos bens materiais, renunciar de tudo e seguir a Jesus. Naamã, ele teve que renunciar, teve que expor aquela sua enfermidade para todos que ali estavam, para entrar naquele rio Jordão, que era um rio poluído, que era um rio que o esgoto da cidade caía naquele rio. Mas para ele ter
a cura, ele precisou mergulhar. Ele se via bem exteriormente, como qualquer uma pessoa hoje em dia. A gente vê uma pessoa hoje, a gente já diz assim, que a pessoa não tem nenhum problema, que a pessoa é bem vestida, aquela pessoa é bem aperfeiçoada, aquela pessoa tem um status legal, aquela pessoa ali está de bem com a vida, não tem nenhum problema de saúde. Mas a aparência nos engana. Sempre a gente acha que a pessoa ali não tem nada. Mas como Naamã também, muitas pessoas acharam que Naamã não tinha nada. Era só um comandante do exército, não tinha doença nenhuma. Mas Naamã tinha lepra. E hoje em dia a gente às vezes acha que a pessoa não tem nenhum problema, às vezes pode ter um problema de saúde, né? Uma diabetes ou outra enfermidade. Não aparenta estar doente, mas por dentro está. E muitas pessoas estão como assim, estão sendo assim. Exteriormente é algo extraordinário, mas interiormente, dentro, a pessoa sabe que está doente, precisa de cura. Naamã sabia que ele precisava mergulhar no Jordão. Naamã, ali, ele questionou muitas vezes, será que eu tenho que fazer isso? Eu preciso mergulhar nesse rio poluído aqui? Mas Naamã, ele renunciou o seu eu, ele renunciou o seu ego de um comandante, do status de comandante de um exército de um país, para expor a sua necessidade. Hoje em dia nós temos que renunciar a expor as nossas necessidades também. Naamã é um exemplo disso. A Bíblia diz que Naamã ali, ele tinha um grande aparato, mas ele era uma pessoa doente, era uma pessoa que precisava de uma cura. Quando ele foi até o profeta Eliseu, com a sua comitiva e tudo, ele pensava que o profeta Eliseu ia falar com ele. Ah, o profeta vai vir aqui, vai orar ao Deus e vai me curar. A gente às vezes pensa que o nosso status está acima até de Deus. Tem muitas pessoas que se acham só porque tem isso, tem aquilo outro. Não, mas tinha tudo. Ele se achava o dono de tudo. Mas não é assim. Naamã teve que renunciar esses status todos para ter uma cura. Porque talvez Naamã não estava mais aguentando aquela lepra já do seu corpo. Andava todo camuflado. Não podia andar sem aquela roupa de guerra. Só a família de Naamã sabia da enfermidade de Naamã. E nossa meditação de hoje, nesse novo horário, é a renúncia. Renuncie. Aquilo que te afasta de Deus, renuncie. Renuncie o seu eu, renuncie os seus status, renuncie. Cada dia nós temos que renunciar a algo para nós ficarmos perto de Deus. Renuncie aquilo que te afasta de Deus para você estar perto de Deus. Essa é a nosso primeiro percurso, a renúncia. Renuncie. Hoje em dia tem muitos por aí, muitas às vezes artistas, entre aspas, os cantores aí, que aceitam Jesus de um jeito, mas é um aceitar sem renúncia. Não existe o aceitar sem renúncia. O aceitar tem que ter renúncia, tem que ter obediência. Porque os discípulos ali,
Eles aceitaram Cristo, deixaram tudo para seguir Cristo, renunciaram tudo, família, trabalho, tudo para seguir com Jesus. Temos que renunciar. Muitas vezes hoje nós queremos o Cristo, mas não queremos renunciar às coisas que nos afastam de Deus. Fique com essa palavra de fé, esse nosso demonstrativo desta semana vai ser sobre Naamã, um homem comandante de um exército do país, poderoso, mas ele creu na palavra do profeta Eliseu. Renuncie àquilo que te afaste de Deus. Fique mais perto de Deus, renunciando àquilo que te deixa distante de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Esse nosso pequeno resumo, desse nosso pequeno estudo sobre os mergulhos de Naamã no Jordão. Primeiro foi a renúncia. Amanhã a gente vai ter o próximo. Sempre nesse nosso horário, das 18 horas. Amém? E vocês fiquem com essa palavra de fé. Não adianta a gente ser exteriormente bem se interiormente nós estamos doentes. Precisamos da cura. Só Deus pode nos curar. Renuncie tudo para seguir a Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar ricamente, abundantemente. Amém? E essa semana eu vi um vídeo muito interessante do presidente das Assembleias de Deus de Missão, pastor José Wellington Bezerra da Costa, sobre o culto. Ele falou que hoje em dia estão tocando os glórias a Deus, olha só, que são marcas genuínas do culto pentecostal, por bater palmas. Ele não adota bater palmas. Mas o Salmo 47, talvez na Bíblia dele não tenha, está faltando, aplaudir com as mãos todos os povos da terra. Cantai a Deus com voz de triunfo. Aplaudir é bater palma com expressão e aprovação. A igreja em si, o culto, tem que ter palmas, tem que ter alegria, tem que ter os glórias a Deus, aleluia, e tem que bater palma mesmo, porque é bíblico bater mesmo de palmas. E a igreja Assembleia de Deus de Missão não pode bater palmas. Que é isso, gente? Que pontos nós estamos seguindo? Bater palma. A Bíblia manda, a palavra de Deus manda. Bater palma, sim. É bíblico e é louvado bater palmas. Agora, um pastor desse, que lá na igreja dele fizeram um busto, fizeram uma estátua, né? Pequeno busto, com a imagem desse pastor presidente, José Wellington. Olha só, né? A gente fala tanto da nossa co-irmã, a igreja católica, tem imagem, mas lá, nessa igreja do pastor José Wellington, tem um busto dele, né? Agora vem dizer que não, lá não pode, ele não adota batimento de palma, mas adota colocar um busto dele. Que pontos a igreja está chegando? Que ponto é esse? E também, na missão também, o pastor José Carlos de Lima, presidente da Assembleia de Deus do Estado da Paraíba, durante um culto, minha gente, durante um culto de ensino,
Em uma das congregações, um obreiro se manifestou contra o pastor José Carlos de Lima, que estava pregando. Ou seja, muitos pastores por aí se acham dono da igreja. Não gostam de ser questionado. Será que os pastores são intocáveis? Essa é a pergunta. Será que eles são intocáveis? Que não pode ser questionado por nada? Porque um irmão ou irmã, quando questiona um pastor, não está desmerecendo o pastor. Talvez é uma dúvida ou um questionamento em relação à doutrina, aos costumes, porque se fizer isso, tem aquele pecado de rebeldia. Ou o pastor chama a pessoa de demoniado, porque está se levantando contra o pastor da igreja, porque o pastor da igreja é o anjo da igreja. Mas Pedro muitas vezes questionou Jesus. Foi verdade? Quantas vezes, durante 3 anos e meio, Pedro questionou Jesus várias vezes. Pastores não pode. Será que então pode ser intocável? Pode sim, pode ser questionado. Nós temos que parar com isso, dizer, ó, pastor é ungido, pastor é o anjo da igreja. Temos que ter obediência. Temos sim, mas intocável não. Perfeito não. Porque Jesus era o perfeito, 100%. E Pedro ainda questionava. E lá no final, o que Jesus falou para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. De tanto que Pedro questionar Jesus, por que Jesus não deu o cargo de pastor para Tiago, para João? Por que não deu? Deu para quem questionava ele. Porque Pedro amava Jesus do coração. Quando Jesus fala, Pedro, se tu me ama, Pedro, tu me ama. E Pedro falou, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Essa história de pastor não pode ser questionada, a obra de Deus pode ser questionada, a obra de Deus tem que se aperfeiçoar cada vez mais, pode ser questionada em relação à obra de Deus. Em relação à obra de Deus, sim. Podemos fazer uma coisa aqui, pastor? Será que nós podemos fazer isso aqui? Em todo canto. Uma democracia em si tem as ideias, tem os questionamentos. Ou a igreja do Senhor não é uma democracia? Uma pergunta. Porque quando foram eleger Matias, a eleição é uma democracia. Elegeram Matias para ocupar o lugar de Judas. Se fosse assim, Pedro tinha colocado fulano de tal. Não. Foi confirmado pelo Espírito Santo. Isso é uma democracia. E a igreja em si não pode ser uma ditadura que só o pastor fala, só o pastor que responde. Não, não é assim. Por isso que certas igrejas estão tentando censurar os irmãos. Uma igreja robotizada. Eu acho que a Assembleia de Deus não é desmerecendo. A Assembleia de Deus está desse jeito. Submissão do pastor Zé. Até o irmão, o obreiro, não pode ter barba. Ele já falou, o obreiro com barba não pode. Já se ouviu isso, gente? O cara tá com a barba feitinha, bonitinha, vai lá, dá uma saudação, mas lá não pode. Aonde já se viu isso? Que ponto nós chegamos nisso? Tem igreja que está virando uma ditadura.
Esse pastor Zé Wellington aí, já é de idade, beleza. Tem que mudar. Tem uso e costume? Tem que respeitar, tem. Vai dizer, não pode isso, não pode usar barba, não pode é, ter a barba tirada, não pode ser questionado. E é isso, meus amados. Nós temos, a igreja em si é uma comunidade. A igreja em si tem divergências. A gente acha que a igreja primitiva não tinha? Tinha, tinha sim. Mas ninguém te dava a autoridade de Pedro. Quando Paulo entrou no Evangelho, quando o Evangelho entrou em Paulo, pode dizer assim, lá no caminho de Damasco, Jesus derruba Saulo, que perseguia o Paulo. O que é que Jesus falou para ele? Esse é um varão precioso. E Paulo nunca questionou a liderança de Pedro. Nunca questionou. Não. Mas cada um é cada um. Faça tudo para a obra de Deus crescer. Pastor que usa censura dentro da igreja, para mim não vai. Para mim não está valorizando a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a palavra que liberta. Pastor não pode ter censura aos irmãos. Né? Se você questionar um pastor, você não tem oportunidade. Já começa aí. Você não louva a Deus, não tem nada dentro da igreja. Porque você questionou. A gente pode questionar pela palavra. Pode sim. Os grandes homens de Deus também questionaram. Moisés questionou, Davi questionou. Foi anotar muita gente questionada, mas não deixar de obedecer a Deus. Que Deus possa vos abençoar ricamente a sua vida, sua família. E todos os dias estaremos nesse horário a partir das 18 horas. Deus possa nos abençoar e amanhã vamos para o segundo mergulho de Namib. Hoje foi a renúncia. Amanhã é o segundo mergulho de Namib. E Deus vos abençoe ricamente. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Bem, é isso. Ficamos com essa palavra no seu coração.